Pessoal, então a gente vai completar a aula sobre campo elétrico, fazendo aqui duas resoluções sobre como determinar o valor do campo, o valor do módulo do campo e o valor do módulo da força elétrica, certo? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, que para que haja o campo, é preciso apenas que haja uma carga presente ali, e essa carga vai influenciar todo o espaço em volta dela. Portanto, o campo elétrico é uma propriedade do espaço, tá certo? Ou seja, você coloca uma partícula carregada ou partícula geradora ali e automaticamente, a partir daquele momento, começa a existir ali um campo magnético, um campo eletromagnético em volta daquela carga, tá certo? Já a força elétrica, ela só vai existir quando você tiver duas cargas interagindo entre si. Se eu tenho uma carga geradora aqui e eu coloco uma carga próxima a ela, automaticamente vai surgir ali uma força que vai depender da distância, né, e da intensidade das cargas. Ou seja, quanto maior for a distância, menor vai ser a força. E quanto maior for a intensidade da carga, maior vai ser a força. Tá certo? Então não esqueçam disso. O campo é uma propriedade do espaço. A força é uma propriedade da interação entre duas cargas. Tá certo? Para a gente determinar o valor do módulo do campo, quando eu digo módulo do campo, é porque é um valor numérico que representa a intensidade, digamos assim, tá certo? Então eu não vou colocar o vetor certinho aqui para representar que isso aqui é um vetor campo. Na verdade eu vou colocar o E aqui para dizer que é o campo, né? Que é o módulo do campo, e dizer que isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao valor do módulo da força. Então você coloca o sinal do módulo aqui, ó, para determinar aqui a força, certo? Dividido pelo valor da carga. A força é uma grandeza física, é uma grandeza vetorial, que é dada em Newton. Então, a unidade que mede a força é o Newton, né? Toda unidade medidora da força a gente chama de Newton. E a carga, a gente usa como medidora da carga, unidade medidora da carga, o Coulomb, que é representado pela letra C, certo? Então, assim, como ele deu aqui a carga em microcoulomb, eu vou ter que transformar esse microcoulomb em coulomb. É só lembrar, né, que 1 elevado a 6 microcoulomb é a mesma coisa de 1 coulomb, tá certo? Então, é só transformar isso daqui, ó, em coulomb. Se 10 a 6 é 1, né, 3 vezes 10 a 6 é 3, não é isso? Então eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa de 3 coulomb, tá certo? Eu elimino esse 10 elevado a 6 aqui, ó, transformando em microcoulomb em coulomb, tá certo? Por quê? Porque existem unidades submúltiplas do coulomb. Porque o coulomb é uma grandeza muito grande, é um número muito grande. Então, para você trazer para uma realidade melhor, você utiliza os submúltiplos. Mas todas as vezes que você estiver fazendo o cálculo, para calcular o campo, ou calcular a força, por exemplo, você vai ter que trabalhar com a unidade oficial, que é o coulomb. Então, se tiver, por exemplo, em milicoulomb, que é 10 a 3, microcoulomb, que é 10 a 6, né? Nanocoulomb, que é 10 a 9, ou picocoulomb, que é a menor unidade que a gente usa, que é 10 a 12, né? A gente transforma isso em coulomb, tá certo? Ou seja, se eu tiver 1 picocoulomb, é a mesma coisa eu ter 1 vezes 10 a menos 12 coulomb, tá certo? Então essa é a relação que a gente faz. Então vamos lá. A força aqui ele já deu na unidade, né? Que já está em Newton, então é 1 vezes 10 ao quadrado. Então aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado a 2, a força. Isso aqui você divide pelo valor de quem? O valor da carga, que a gente transformando aqui de microcoulomb para coulomb deu 3. Isso aqui vai dar 3 coulomb, tá certo? Dividindo 1 por 3 vai dar um número aí que a gente chama de dízima periódica, vai dar 0,333 e tome 3. Então você não vai fazer essa divisão se você não quiser. Você deixa um terço mesmo, tá certo? Então significa dizer que o campo, o valor do módulo do campo vai ser 1 sobre 3, ou 1 terço, tá certo? Repete a base, vezes 10, tá certo? E repete o expoente aqui, elevado a 2. A unidade do campo vai ser Newton por Coulomb, tá certo? Então essa é a resposta do valor do módulo do campo elétrico para essa situação descrita aqui no exemplo A. No exemplo B, ele pede você determinar o valor da força elétrica que está atuando aqui na relação entre essa carga geradora e essa carga pontual aqui, tá certo? Então, se o campo é força sobre carga,
a força vai ser carga vezes campo, porque você multiplica aqui 1000 pelos extremos, né? Então vai ficar 1 vezes F, da F, e Q vezes E, da QE. Então, para cá vai ficar assim, ó, força, né, é igual ao campo, ou a carga, aqui, vamos colocar a carga aqui na frente, carga Q vezes quem? Vezes o campo. Lembra que a gente está trabalhando com módulos, né? Então, você não coloca setas em cima. Você substitui, né? Então isso aqui vai ser igual a quem? Isso aqui vai ser igual. A carga aqui é quanto? A carga é 3 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então já está na unidade fundamental, você não mexe, só repete. Então a força aqui vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 3. Coloca parênteses aqui, né? Para separar uma grandeza da outra. Coulomb, né? Vezes o valor do campo, que ele também deu, que é 5 nanocoulomb. Também está na unidade fundamental. Então você não transforma. Então vezes 5. Certo? Como aqui, ó, aqui não é carga, então aqui é coulomb. E aqui não é campo, aqui é nano por coulomb. Ou seja, essas grandezas aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, coulomb vezes nano por coulomb. Nano não, desculpa, newton por coulomb, né? Então, vai ficar aqui, vai ficar esse vezes esse, vai ficar coulomb vezes N sobre C, sobre coulomb. Então, você vai cortar coulomb com coulomb, vai sobrar o quê? Vai sobrar um newton, que é exatamente a unidade da força. Quando você divide uma unidade por outra, pela mesma unidade, sempre vai dar 1. Se eu dividir 1000 por 1000, dá 1. Se eu dividir A por A, dá 1. Se eu dividir C por C, dá 1. Então, a força aqui, né, a força aqui vai ser quem? A força aqui vai ser 3 vezes 5, que dá 15, né? 15 vezes, repete a base 10, só tem uma base aqui, ó, repete, né? Se tivesse 10, você repetir do mesmo jeito. Só que aqui, ó, você tem um expoente menos 3 aqui, tá certo? Então, aqui vai ficar, repetindo aqui, ó, menos 3, tá certo? Então, a resposta é essa aqui, 15 vezes 10 a menos 3, o quê? Cortou isso com esse, sobrou quem? Sobrou o newton, que é o valor da força, tá certo? Então, aí a resposta é 15 vezes 10 a menos 3. Você pode também dar uma melhorada nessa resposta, transformar 15 em 1,5, geralmente é isso que utiliza, né? Então isso aqui, ó, trazendo a vírgula que está aqui para cá, vai ficar 1,5. Como você diminuiu uma unidade aqui, né? Você trouxe a vírgula para cá, diminuiu em uma unidade, né? Significa dizer que você vai ter que aumentar uma unidade lá. Só que aumentar o número negativo significa diminuir o número negativo. Então vai ficar vezes 10, no lugar de ficar menos 3, vai ser menos 2 newton, tá certo? Professor, qual que está certo? Os dois estão certos. Tanto isso está certo, como isso está certo. O problema é que às vezes tem alternativas, e na alternativa da questão lá vai ter essa resposta e não essa, e talvez você considere todas erradas, né? Quando na verdade, tanto essa como essa são a mesma coisa. Tá certo? É isso aí que a gente tem para falar sobre campo e força elétrica. Obrigado. Até a próxima aula.